Existem tecnologias na estação do Polo Sul que as pessoas nem conseguem considerar que existem neste planeta. Nos cantos escondidos do nosso mundo, sob camadas de sigilo e sombras, encontra-se uma força colossal, uma arma tão imensa que possui o poder de desencadear terremotos sob demanda. Mas o que impulsiona a criação de um dispositivo tão monstruoso? Quem possui a audácia de usá-lo e com que propósito? E, mais importante, estaremos à beira de uma catástrofe sísmica que poderia remodelar o nosso mundo como o conhecemos. Junte-se a nós enquanto revelamos a maior arma do mundo, uma criação tão imensa que desafia a crença e desencadeia uma torrente de perguntas. Eric Ecker expõe o programa espacial secreto da Antártida. O Dr. Stephen M. Greer, uma figura renomada no mundo da pesquisa de OVNIs ou UAPs e fundador do projeto de divulgação, liderou recentemente uma iniciativa inovadora em 12 de junho de 2023 no prestigioso National Press Club, em Washington, D.C. Ele apresentou evidências convincentes que lançam luz sobre projetos secretos e não autorizados de orçamento negro associados a operações de OVNIs ou UAPs. O que torna esse evento especialmente notável é que o Dr. Greer, um defensor voluntário do projeto de divulgação por mais de 33 anos, não havia feito uma apresentação tão importante em mais de 2 décadas. A última vez que ele realizou um evento desse porte foi em 9 de maio de 2001, quando 22 indivíduos de vários setores do governo participaram. Bem-vindo ao Sabia dessas curiosidades. Durante esse recente evento de 3 horas, o Dr. Greer compartilhou os resultados de suas extensas investigações sobre esses programas secretos. Além disso, ele foi acompanhado por 6 denunciantes corajosos, pessoas com conhecimento interno que estavam dispostas a se apresentar e divulgar informações cruciais sobre essas operações secretas. Uma das revelações mais marcantes veio de Eric Ecker, um ex-contratado da Raytheon Technologies Corporation. A experiência única de Ecker envolveu passar um ano na estação do Polo Sul, o que lhe proporcionou acesso sem precedentes à tecnologia avançada e, mais importante, insights surpreendentes. Seu testemunho revelou a existência de um programa espacial secreto sendo realizado na Antártida, uma revelação que deixou o mundo em admiração. A Raytheon Technologies Corporation, sediada em Arlington, Virgínia, é um importante jogador na indústria aeroespacial e de defesa. A empresa é uma das maiores fabricantes de aeronaves e defesa em termos de receita e capitalização de mercado globalmente, além de ser uma importante fornecedora de serviços de inteligência. Ecker, um trabalhador especializado e bombeiro, tem uma história única que se desenrola na estação do Polo Sul congelado. Ele não é um trabalhador comum, mas está lá para desvendar uma tecnologia intrigante escondida sob a superfície gelada, o detector de neutrinos IceCube. Esse não é um simples aparelho comum, é como um agente secreto com mais truques na manga do que aparenta. Em 2010, ele foi selecionado para ir à estação do Polo Sul no Chile, na Antártida. Ele passou um ano inteiro nessa terra congelada, graças à equipe de serviços polares da Raytheon e à National Science Foundation. Mas o que há de tão especial nesse detector? Bem, ele possui um conjunto de módulos ópticos digitais, ou DOMS, embutidos no gelo, um total de 5.160 deles. E cada um desses DOMS pode emitir sinais poderosos a 2047 volts. Aqui é onde a coisa fica de ficção científica. Parece que esse detector de neutrinos não está apenas ouvindo partículas, ele possui algumas habilidades secretas. Ecker sugere que ele pode ser mais do que apenas um experimento científico, pode ser uma espécie de arma de energia ou um centro de comunicação super legal. É como uma torre de rádio gigante no gelo que se comunica com naves espaciais, não apenas em nossa vizinhança, mas até mesmo além do nosso sistema solar. Sim, isso significa falar com alienígenas. Ecker até conversou com o Dr. Michael Salla sobre essa descoberta surpreendente. Ele revelou algumas informações sensacionais, como o fato de que cada dom poderia ser o maior transmissor de rádio do mundo, enviando mensagens como um chefe. Isso o levou a pensar nas ideias sofisticadas das quais o Dr. Greer fala, como naves mais rápidas que a luz e feixes de laser. Parece coisa de sonhos de ficção científica. Você pode se perguntar sobre as boas e velhas ondas de rádio. Bem, Ecker tem uma resposta para isso também. Ele sugere que o IceCube é mais voltado para algo chamado comunicação quântica, uma forma de comunicação super rápida e super secreta graças à magia da física quântica. Mas espere, isso não é apenas uma teoria selvagem. Ele tem provas, documentos e dados.
Ele não está aqui apenas para criar ondas, ele quer mostrar ao mundo o que realmente está acontecendo sob o gelo. Ele esteve lá, viu com os próprios olhos e está em uma missão para garantir que todos saibam que algo incrível está acontecendo lá. Dispositivo gerador de terremotos e sistema F. À medida que Eker continuava compartilhando suas experiências, ele revelou alguns segredos verdadeiramente surpreendentes sobre a estação do Polo Sul. Imagine isto. Ele afirmou que, enquanto estava estacionado lá de 2010 a 2011, algo incomum aconteceu quando ligaram o detector de neutrinos IceCube. Isso fez com que o chão tremesse, como um terremoto. Uma máquina que deveria detectar partículas minúsculas fez todo o lugar tremer. Mas espere, há mais mistério. Ele soltou uma bomba sobre a estação abrigando algo chamado Sistema F, que significa frequência extremamente baixa. A princípio, todos pensaram que era tão útil quanto uma torradeira quebrada. Mas Eker, o engenheiro curioso que é, decidiu dar uma olhada mais de perto. E não é que ele estava apenas acumulando poeira? Estava completamente operacional. Aqui é onde fica ainda mais suculento. Ele não parou em revelar essa descoberta chocante. Ele sugeriu que esse sistema F, juntamente com alguns outros dispositivos misteriosos, poderia estar envolvido em negócios sombrios. Sim, você ouviu isso do próprio homem. Propósitos nefastos. A estação do Polo Sul na Antártida é mais do que um posto de pesquisa. É um hub de controle de tráfego espacial secreto, gerenciando aeronaves terrestres e extraterrestres. Mas vai além do controle de tráfego. De acordo com Eker, está na vanguarda da comunicação mais rápida que a luz. Imagine enviar mensagens mais rápido do que uma nave espacial em alta velocidade. Como se fosse ficção científica se tornando realidade. Gary McKinnon, um hacker, descobriu um segredo da NASA: uma frota de naves extraterrestres. Se temos naves navegando pelo universo em velocidades incríveis, precisamos de mensagens para acompanhar. A estação do Polo Sul serve como a central telefônica para essas conversas espaciais supervelozes, um elo vital na rede de comunicações intergalácticas, comunicações de longo alcance secundárias e fornecimento de energia. As histórias de Eker sobre a estação do Polo Sul são como um emocionante romance de ficção científica. Dentro do setor de ar limpo da estação, há o Observatório de Pesquisa Atmosférica, um observatório extraordinário com um segredo intrigante. Ele alegou ter testemunhado um fascinante laser verde iluminando a noite antártica, cujo propósito permanece um mistério. Especula-se que seja um dispositivo de comunicação de longa distância ou até mesmo um escudo contra forças desconhecidas. E isso não é tudo. Ele sugeriu que o suprimento de energia da estação excede o conhecimento público, insinuando a existência de uma usina nuclear oculta ou de uma fonte de energia ultra-secreta. Mas o mistério se aprofunda. Eker revelou a existência de um programa espacial oculto operando na estação do Polo Sul. O IceCube, o aparentemente comum detector de neutrinos, era acreditado possuir habilidades extraordinárias: uma arma a laser, um controlador de tráfego UFO e um condutor de comunicação mais rápido que a luz. No entanto, ele expressou preocupações sobre terremotos potenciais causados pelo IceCube e suspeitou da presença de um misterioso sistema F, cujo propósito estava envolto em sigilo. De teorias da conspiração ao playground eletromagnético da Terra. No fascinante mundo das teorias da conspiração, há uma noção curiosa chamada ARP, que não é um instrumento musical, mas algo bastante misterioso. Algumas pessoas acreditam que o terremoto e tsunami no Japão em março de 2011, que tragicamente ceifou mais de 18 mil vidas, de alguma forma estavam ligados a essa coisa chamada ARP. Mas o que é o ARP? Você pergunta. Bem, não é uma agência governamental secreta. Supostamente, é um projeto de alta tecnologia. O ARP supostamente mexe com a própria Terra, é como um enredo de ficção científica. Esse projeto usa ondas eletromagnéticas superpoderosas para manipular nosso planeta e, quando faz isso, pode supostamente desencadear terremotos massivos. O Japão não foi o único lugar onde as pessoas acreditam que o ARP estava em ação. Há também o terremoto e tsunami no Chile em fevereiro de 2010, que supostamente causou mais de 500 mortes. E não para por aí. Um enorme deslizamento de terra nas Filipinas em 2006, que tragédia tirou a vida de mais de 1.000 pessoas, também é vinculado ao ARP. O que é verdadeiramente surpreendente é que isso não é apenas conversa de internet.
Até líderes mundiais embarcaram na teoria da conspiração. Mahmoud Ahmadinejad, que era presidente do Irã na época, afirmou que o AARP estava por trás das enchentes no Paquistão. Ele até afirmou que as nações europeias estavam roubando nuvens de chuva antes que elas pudessem chegar ao Irã, causando escassez de água. Não ficando para trás, Hugo Chávez, o então presidente da Venezuela, afirmou que os Estados Unidos estavam testando uma arma tectônica e que isso causou o devastador terremoto no Haiti. Ele achava que era apenas um teste antes de usá-lo no Irã. Mas aqui está o verdadeiro enigma. Ninguém realmente explica como algumas antenas nos Estados Unidos poderiam supostamente causar terremotos a milhares de quilômetros de distância. De acordo com os teóricos da conspiração, o governo americano está escondendo todos os detalhes interessantes e criando uma teia de segredo. É como um quebra-cabeça dentro de um segredo, tudo conectado com muita empolgação. Aqui está a parte fascinante. O AARP envia ondas de rádio fortes para a ionosfera, uma camada a mais de 60 quilômetros acima de nós. Essas ondas aquecem os elétrons na ionosfera, como um experimento científico gigante, fazendo o céu fritar. Mas por quê? Bem, os cientistas querem ver o que acontece em seguida. Quando os elétrons ficam agitados, eles criam perturbações chamadas perturbações, e os cientistas querem estudá-las para melhorar nossos sistemas de comunicação e navegação. Imagine ter sinais de celular perfeitos e um GPS impecável. Esse é o tipo de mágica que o AARP está trabalhando agora. A história do AARP é tão interessante quanto seus experimentos. Começou sob a Força Aérea e a Marinha dos Estados Unidos de 1990 a 2014. Em 2015, eles passaram o controle para a Universidade do Alasca, em Fairbanks. Mas aqui está a parte empolgante. As teorias da conspiração acusam o AARP de controlar terremotos e manipular o clima. No entanto, os cientistas do AARP disseram que suas ondas de rádio podem afetar o clima que experimentamos aqui na superfície da Terra. Mas o clima ocorre em camadas mais baixas chamadas troposfera e estratosfera, muito abaixo das ondas de rádio do AARP. No entanto, há uma reviravolta. Embora o AARP possa não estar causando terremotos ou controlando o clima, não significa que essas coisas sejam completamente impossíveis. Afinal, o mundo está cheio de mistérios. No entanto, os humanos podem realmente causar terremotos, e isso é bastante fascinante. Existem algumas maneiras de fazer isso. Primeiro, há algo chamado fraturamento hidráulico, que é um método usado para obter petróleo e gás natural do subsolo profundo. Quando fazemos isso, produzimos muita água residual, que bombeamos para poços profundos. Às vezes, isso pode fazer com que o solo trema um pouco, como um mini terremoto. A segunda maneira é usando explosões nucleares, mas não se preocupe, essas não são do tipo destrutivo enorme que você pode estar pensando. Esses terremotos são muito menores e geralmente acontecem perto do local da explosão. Então, nem todas as explosões nucleares causam terremotos, mas algumas sim, e elas afetam áreas a algumas dezenas de quilômetros ao redor. Agora, aqui está o que fica realmente interessante. Há uma história sobre o famoso inventor Nikola Tesla. Supostamente, ele construiu uma máquina que podia criar vibrações, como agitar o chão. Imagine uma máquina que pudesse fazer um prédio tremer. As pessoas em Nova York pensaram que era um terremoto quando sentiram isso. Tesla queria usar essa máquina para enviar eletricidade pelo chão, o que era uma ideia muito maluca. Ele até acreditava que, se tornasse a máquina suficientemente poderosa, ela poderia criar terremotos de verdade. Infelizmente, essa ideia nunca passou da fase de protótipo. Mas espera, há mais. Algumas pessoas acreditam que existe uma máquina de terremoto super secreta chamada AARP, e elas estão um tanto obcecadas por isso. Mas adivinhe? Existem outros projetos como o AARP ao redor do mundo, um em Porto Rico, um na Ucrânia e até um na Noruega. O enorme terremoto na Turquia trouxe algumas histórias selvagens de volta às redes sociais. As pessoas estão apontando o dedo erroneamente para o AARP, dizendo que ele causou os grandes terremotos na Turquia e na Síria. Eles também estão falando bobagem sobre o AARP criando tempo maluco e espalhando vírus. Por um tempo, os cientistas estavam esclarecendo as coisas. Este lugar chamado AARP não é um laboratório de armas secretas, é apenas uma coisa de pesquisa no Alasca, com muitas antenas altas. Os terremotos terríveis aconteceram em 6 de fevereiro, causando muita tristeza. Mas agora algumas pessoas estão inventando uma versão fresca da mesma história de sempre. Dizem que viram luzes brilhantes antes do chão tremer. Eles acham que o AARP fez essas luzes para punir a Turquia porque eles não queriam mais amigos na OTAN. Isso é apenas bobagem, como dizer que o Pernalonga cavou os buracos do terremoto procurando cenouras.
Uma pessoa inteligente chamada David Keefe, que sabe sobre ciência, diz que o HAARP não pode causar terremotos. Ele apenas fala com elétrons bem lá no alto do céu para ver como eles afetam os telefones e coisas assim. Mas o papo do HAARP não é alto o suficiente para chegar à Turquia. Terremotos acontecem porque o chão se move, não por causa de ondas de rádio elegantes. Às vezes, quando a terra treme, as luzes piscam. É normal, como quando as luzes piscam em casa. Os especialistas dizem que muitas vezes são linhas de energia ou caixas de força grandes balançando durante o terremoto. Há muitas histórias sobre de onde vêm essas luzes, mas ninguém realmente sabe com certeza. Um professor esperto chamado Michael Lockwood diz que talvez a história sobre o HAARP ser uma arma secreta tenha começado porque costumava conversar com submarinos usando ondas de rádio. Mas depois da Guerra Fria, eles não precisavam mais fazer isso. Então algumas pessoas transformaram isso em uma ideia engraçada sobre controle mental e máquinas de terremoto. Às vezes, as pessoas podem acreditar em coisas bastante estranhas. Um vulcão subaquático dormente perto da Antártida desencadeia um enxame de 85 mil terremotos em 2020. Algo extraordinário aconteceu sob a superfície da Terra perto da Antártida. Foi como se a própria Terra estivesse se agitando de seu sono. Esse evento notável, conhecido como um enxame sísmico, desencadeou a série mais forte de terremotos já registrados nessa parte do mundo. Imagine o chão sob seus pés tremendo e tremendo por vários meses. O que causou esse espetáculo geológico? Bem, lá nas profundezas da Terra, existe uma substância super quente chamada magma. É tão quente que é como um dedo de fogo perfurando a crosta terrestre. Esse dedo de fogo de magma é o que provavelmente desencadeou esses terremotos, de acordo com pesquisadores muito astutos. Agora, aqui está a parte legal. Enquanto coisas semelhantes aconteceram em outros lugares do nosso planeta, esta foi a primeira vez que alguém realmente viu acontecer aqui. Normalmente, esse tipo de processo leva milhões de anos, muito mais do que uma vida humana. Portanto, os cientistas tiveram muita sorte de testemunhar tudo isso. Toda essa comoção aconteceu perto de uma montanha subaquática chamada Orca, uma espécie de vulcão adormecido que se ergue quase 3.000 metros do fundo do oceano. Essa área é bastante selvagem do ponto de vista geológico, com uma parte da crosta terrestre chamada placa tectônica antártica se afastando lentamente de outra placa tectônica chamada placa tectônica do Pacífico. Essa separação cria espaço para o magma subir, aquecendo a água do mar e formando novas rochas. O enxame de terremotos durou de janeiro a agosto de 2020, acredite, houve mais de 85 mil terremotos pequenos durante esse período. Alguns foram tão fracos que as pessoas nem sequer o sentiram. No entanto, houve alguns terremotos significativos, o maior com magnitude 7,1. Isso é bastante poderoso. Se você se lembra de como é estar perto de um terremoto, imagine como deve ser sentir isso todos os dias durante meses a fio. E não apenas isso, o fundo do oceano também estava balançando, com mudanças verticais de até 30 centímetros. Isso pode não parecer muito, mas é muito grande para a geologia. Os cientistas estão entusiasmados com esse enxame sísmico, porque isso pode ajudá-los a entender melhor o que acontece sob a crosta terrestre. Isso é como espiar o que está acontecendo dentro da Terra sem realmente cavar um buraco enorme. Eles podem aprender sobre como as montanhas subaquáticas se formam e como o magma flui sob o oceano. Eles também podem entender mais sobre como a crosta terrestre se deforma e como as placas tectônicas se movem. É um pouco como resolver um quebra-cabeça gigante feito de rochas e magma fervente. Então, por enquanto, a Antártida não está prestes a explodir em um festival de terremotos. Pelo contrário, está fornecendo aos cientistas uma oportunidade emocionante de estudar como o nosso planeta funciona lá embaixo. E quem sabe que outras surpresas geológicas o mundo nos reserva no futuro. A Terra é realmente um lugar incrível, cheio de mistérios e maravilhas esperando para serem descobertas. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Para você que chegou até aqui, obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.